Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os objetivos da profecia, né? Por que Deus ele deixou esse dom para a gente, que é o dom da profecia? Nós vamos aprender isso hoje e vamos tratar de um assunto, um dos objetivos, vamos tratar hoje, que é o de edificação, tá? Nós vamos aprender isso hoje. Então, abra sua Bíblia, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Abre lá, por favor. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Aqui. Diz assim, ó. Segui o amor. Vírgula. Irmãos, aqui tem uma lição para a gente. Embora a gente vai falar de profecia, mas é importante a gente falar um pouco sobre isso também. A Bíblia fala que nós temos que seguir o amor. De todos os dons, a pessoa pode ter todos os dons, mas se ela não tiver um amor, ela é como um sino que só faz barulho. É como um metal, um som de metal. Então é importante a gente seguir o amor. Agora, o que é o amor? Não é porque você ama uma pessoa que você tem que concordar com tudo que ela faz. Você ama o seu filho? Então, mas você concorda com tudo que ele faz? Não, você não concorda. Por quê? Porque você ama. Então, você vai ter um período que você vai trabalhar os desvios do seu filho, vai ter um momento que você vai chegar no seu filho, vai sentar, vai exortar ele, vai advertir ele, e assim por diante. Por quê? Porque você sabe, irmãos, que dependendo do desvio que ele tem, dependendo daquilo que ele apresenta, se você não tratar aquilo, aquilo pode influenciar na personalidade dele mais tarde. E ele pode sofrer bastante. Ele pode, irmão, o que tem de criança hoje, que precisa ser trabalhada, às vezes até professores trabalham nas escolas com crianças, coisas que os pais não enxergam, coisas que os pais não veem. Às vezes a própria família, infelizmente, que deveria ser, que deveria proteger, que deveria cuidar daquela criança, é que está traumatizando, é que está deixando com que coisas sejam colocadas na vida dessas crianças e que vai prejudicá-las depois lá na frente. Porque depois lá na frente ela vai ser confrontada na vida. Lá na frente ela vai ser confrontada, onde ela for ela vai ser confrontada. E aí, se ela não se deixar trabalhar, isso vai atrapalhar muito o progresso dessa criança, desse adulto, dessa pessoa madura. Na empresa vai ter confronto, onde ele for trabalhar, em todos os lugares, na igreja, em todos os lugares ele vai ter confronto. E esses confrontos são coisas que deveriam ser trabalhadas quando era criança, crescendo, no seu crescimento, e não foi trabalhado. E não foi cuidado. E aí vem depois, aí dói mais. A pessoa sofre mais. Existem pessoas, irmãos, que estão sofrendo muito na vida hoje, como adultos, por causa de uma personalidade no caráter dessa pessoa, e que a pessoa não abre mão, não. E onde essa pessoa vai, todo mundo está falando a mesma coisa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Só que a pessoa, hoje, essa geração de hoje, o que eles falam? Quando você vai amar essa pessoa, quando você vai amar esse ser humano, ele acha ruim. Ele acha que o amor é aquele cara legal, que faz tudo, que soma com ele, que não confronta ele, não. O amor, irmãos, traz o confronto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer pela humanidade. Aí Jesus vem, aí a gente aceita Jesus e vem para Ele. O que ele faz? Ele começa a trabalhar a gente. Ele começa a trabalhar os nossos desvios. Ele fala assim, olha, Efésios 2:10, preparei caminhos para que você ande por esses caminhos. Esses são os caminhos que eu tenho para vocês. Jeremias 29:11, esses são os planos que eu tenho para vocês. Então, entenda uma coisa, amar não é concordar com tudo. Não é concordar com tudo. Não, se você ama uma pessoa, você puder ajudar aquela pessoa com uma palavra, com um conselho, ame a pessoa. Se a pessoa for sábia, ela vai se tornar mais sábia ainda, disse Salomão. Mas se a pessoa ela não for sábia, ela vai se tornar um inimigo seu. Mas não tem problema, faça o que tem que ser feito. Porque tem gente que não vai entender, irmãos, ela não sabe o conceito do amor ainda, que o amor não está ligado à emoção, propriamente dita. O amor está ligado a comportamento.
Então ela não vai ter esse conceito ainda e ela vai desprezar. Muitos vão desprezar a sua manifestação de amor. Só que lá na frente, puxa vida, a pessoa vai entender. Lá na frente a pessoa fala assim, puxa vida, eu poderia ter dado ouvidos. Eu poderia ter prestado mais atenção. Poxa, aquela pessoa que me falou aquilo queria realmente o meu bem. Estava preocupado comigo. Estava preocupado comigo. Então não era julgamento, não era caçar as bruxas, era preocupação mesmo. Era preocupação. Para a pessoa ela continuar na presença de Deus, para a pessoa continuar no caminho e assim por diante. Então siga o amor, ame as pessoas, mas amar não significa concordar. Amém, Jesus? Amar não significa concordar. Tá bom? Aí diz aqui, ó, e procurai com zelo os dons espirituais. Aí nós temos o dom de palavra, os três grupos que compõem os 9 dons, que é o grupo da revelação, que contém a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito. Eu não vou falar aqui esmiuçando tudo, porque se você for lá no YouTube, você vai encontrar essa mensagem todinha lá, que eu dei aqui na ED, e eu editei, coloquei, o pessoal editou, e nós colocamos lá, tá? Sobre os dons espirituais. Você pode procurar lá, no YouTube IEF Internacional, tudo junto, tá? Aí você acha isso daí, você vai ver toda a explicação desses 3 grupos. Aí tem um segundo grupo, que é o grupo do poder, que é a cura, o dom da fé, o dom da cura, o dom da fé, e o dom de operações de milagres, de maravilhas. E tem o terceiro grupo, que é o dom da fala, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É o dom da fala, que vem a palavra vem a profecia, vem o dom de línguas e a interpretação de línguas. Né? Então, de todos esses, Deus ele fala para que nós venhamos procurar com zelo, procurar com cuidado. Então, nós podemos orar e falar, Deus, eu quero me mover nos dons do Senhor. Mas eu quero me mover principalmente, olha só, eu quero principalmente que o Senhor haja na minha vida, colocando sobre mim o dom da profecia. O dom de profetizar, olha lá. Mas principalmente o de profetizar. Por quê? Continue. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Tem uma briga teológica aí que o pessoal eles falam, não existe a língua dos anjos, não. Só existe essas línguas que eles falam na Bíblia, são as línguas das nações. Bom, ali está dizendo que o falar em línguas desconhecidas não fala aos homens. Ou seja, ninguém entende. Então essa língua é de quem? É a dos anjos. Essa língua é a dos anjos. Agora, Deus também pode, irmãos, trazer uma pessoa numa igreja aqui como essa, e uma pessoa entra, né? Pelo Espírito, ela entra e ela não fala português. E de repente, na oração, eu começo a vir uma inspiração, eu começo a falar algumas coisas que eu nem sei o que eu estou falando. E de repente a pessoa vem e pega e fala. O quê? Que eu falei toda a vida dela sem saber. Aí havia um propósito. Eu já vi casos de pessoas que foram pregar em aldeia, e quando a pessoa chegou lá, a pessoa pegou o microfone para pregar e começou a orar, e foi orando, antes de pregar, foi orando, e Deus começou a colocar no coração dele algumas coisas, e ele foi falando. Quando ele abriu o olho, tinha um monte de índio assim, ó, prostrado diante do altar. E aí o pastor veio, o pastor local lá, né, da aldeia, veio e falou assim, você fala dialeto? Eu falei, não. Ele falou, não. Começou a vir essas palavras, eu comecei a falar, pois é, essas pessoas estão aqui tudinho, porque o Senhor chamou eles para vir à frente para uma reconciliação. Olha que coisa interessante. Mas aqui no caso, esse dom de língua aqui, é a língua desconhecida que não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Então, uma língua espiritual, porque ninguém o entende. Ninguém quer? Entende. Então, não é língua das nações. E em espírito fala o quê? Mistério. Esse é o dom de língua dos anjos. Isso é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Então, se você tinha dúvida, você pode buscar que Deus dá, tá? Pode buscar Deus que Deus te dá esse dom. Amém, Jesus? Porque esse dom, ele não vai servir para a edificação da igreja, a não ser que haja um intérprete. Mas esse dom, ele vai servir para a sua própria edificação.
Quando você estiver orando, você está buscando a Deus, você começa a orar na sua língua. Daqui a pouco você começa a falar com Deus, e de repente você começa a falar na língua dos anjos. Naquela hora, Deus está fazendo uma obra em você, que nem você talvez até saiba. Há uma edificação. Você sabe o que é uma edificação, né? Edificação é uma construção. Se tem algum muro, alguma brecha, alguma coisa rompido na sua vida, o próprio Deus ele vai ajustando você. Por isso é importante de você orar em línguas. Você está dirigindo, né? Está ali, está olhando, está dirigindo, mas você pode falar em línguas. Você não vai fechar o olho, né? Aí pode falar em línguas. Você pode estar ali falando em línguas. A irmã está lá cuidando das coisas ali, coloca o louvorzinho, vai falando em línguas. Deus está edificando você. Tá? Você pode fazer isso. Isso é muito saudável para a vida cristã. Amém, Jesus? Continue. Mas o que profetiza fala para quem? Aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, por que Deus fala para procurar principalmente o dom de profecia? Porque o de profecia fala aos homens. Ou seja, uma conversão, uma mudança realmente, ou seja, uma posição que Deus quer nos colocar para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela só vem através de uma renovação do meu entendimento. Se alguém pregar para mim na língua dos anjos, eu não vou entender nada. Se eu ver um milagre, o morto ressuscitou, isso vai impactar minha vida, não vai? Mas não vai mudar minha mente. O que vai mudar minha mente? É a palavra de Deus, pela boca de outra pessoa, que vai falar ao meu espírito. Exemplo, a pessoa pega e fala assim, filho, vamos à igreja. Amém. Ótimo, né? Por que ele vai à igreja? Ele não sabe por que ele vai na igreja. Ele vou na igreja. Às vezes vai na igreja, ele vai lá para brincar, vai lá para ver as tias, vai lá para isso, para aquilo. Não, eles têm que ser ministrados. Mas não só ministrados aqui, eles devem ser ministrados também em casa. Os pais têm que sentar e têm que ter na boca a palavra de Deus. E falar para o filho, por que nós precisamos ir à igreja? Porque nós somos a igreja de Cristo, nós nos reunimos como corpo, nós nos congregamos, porque assim diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixe de congregar como é o costume de muitos. A Bíblia fala que na igreja o Espírito Santo fala ao nosso coração. Como é que ele fala, papai? Aí você vai ensinando. Aí você vai falando para ele as experiências que você teve, como que Deus falou com você. E aquilo vai despertando na criança algo diferente de ele ver um morto ressuscitar. Ele vê uma pessoa, fui curado de tal coisa. Ótimo, dom de Deus, maravilha, irmãos. Mas tem um monte de gente que está sendo muito abençoado no sentido do poder, no sentido dessas manifestações, mas se ele encontra uma pessoa lá fora, um ateu, se encontra lá fora alguém que está cheio de indagações, que está cheio, que até mesmo se prepara para questionar os crentes, ela não sabe responder. E a Bíblia fala que nós, como filhos de Deus, devemos nos apresentarmos como obreiros aprovados, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia fala que o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me entende. A Bíblia fala, nem todos conhecem, nem todos creem no Evangelho. O Senhor diz, se o meu povo me entendesse, se o meu povo cresce no Evangelho, se o meu povo me obedecesse, eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer você crescer em graça, vai fazer você crescer em paz. Então, quando você tem esse dom da profecia, você consegue mostrar para um filho, mostrar para a esposa, mostrar para o marido, você consegue mostrar para um amigo, você mostrar para uma amiga, para uma pessoa, um desconhecido, conhecido, seja quem for, você consegue explanar a vontade de Deus para aquela pessoa. A mente daquela pessoa vai ser aberta. Você consegue dar um norte para ela, você consegue dar um direcionamento para ela, você consegue colocar no coração dela que a obediência à palavra de Deus leva ela a esse nível de intimidade com Deus, esse nível de bênçãos com Deus, e a desobediência leva a pessoa à morte. Então você consegue mostrar para ela. Então quando ela sai de uma conversa com você, ela sai pensando, poxa vida, foi interessante aquilo que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido aquilo, poxa, eu nunca
nunca pensei dessa forma. O que aconteceu nessa pessoa? A profecia. Tá, dá para entender? Está dando para entender? A palavra que você tem no seu coração, na sua boca, já está mexendo com ela. Já está mexendo com ela. Uma conversão, irmãos, ela vem acompanhada de uma metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança de mente. Uma mudança de entendimento. É isso que acontece. Então, buscai com zelo os melhores, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente, para você ter oportunidade, um aniversário da sua família, né? Tem um aniversário da sua família lá, você sabe que a maioria não conhece Jesus, a maioria não conhece o Senhor. Pede para Deus, Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá algo, Senhor, da parte do Senhor, para eu ministrar na hora do parabéns aqui, na hora de cortar o bolo, sabe? E você vai dar uma palavra ali, do seu jeito, lê um salmo, lê um Salmo 128, a bem-aventurança daqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, e você mostra o resultado de quem teme e de quem anda. Automaticamente o Espírito Santo vai mostrar para a pessoa, ó, você não está temendo, você não está andando, é melhor você mudar. Muda, porque eu quero que você receba a bem-aventurança na sua vida. Então Deus vai começar a ministrar no coração dessas pessoas. Antes de eu subir no altar para pregar, meu ministério começou assim. Começou eu pregando para os mendigos, pregando as pessoas na rua, no ônibus, no metrô, tendo a oportunidade ali ensinando, falando. Eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Ainda tenho muito ainda, não sou nada, ainda tenho muito que aprender. Mas eu simplesmente replicava aquilo que eu aprendia. Eu replicava aquilo que eu aprendia. Eu aprendia, guardava no meu coração, quando eu ia para o trabalho, eu com aquela palavra no coração, Deus preparava as pessoas. E quantas pessoas, né, a gente vai e fala, e a gente nem imagina que a gente está sendo bênção na vida daquelas pessoas, né, falando de Deus para aquelas pessoas. Por quê, irmãos? A profecia, o profetizar, ele tem 3 propósitos. Ele tem 3 propósitos, o profetizar. Quais são esses propósitos? Edificação, exortação e o quê? Consolação. Tem esses 3 propósitos. O que é uma consolação? Vou de trás para frente. Consolação é o seguinte, a Bíblia fala em Isaías 61, que o Espírito de Deus vem sobre Jesus. O Espírito de Deus também vem sobre mim. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne. Amém, Jesus? Então o Espírito de Deus vem sobre mim e sobre você. E esse Espírito veio para quê? Para a gente pregar as boas novas, para libertar o cativo, tal, mas também para quê? Para consolar todos os tristes. E quem não passa por uma tristeza na vida? Quem não passa por um momento difícil na vida? Quem talvez aqui não tenha uma cicatriz de quando era criança, ou até de coisas recentes. Mas quando você olha para essa cicatriz, você sabe o que aconteceu. Você sabe, mas não sente mais dor. Porque você sarou. Você foi consolado. Graças a Deus é uma situação superada. Então a profecia, a palavra pregada, de acordo com a palavra de Deus para nós, essa profecia, essa palavra ministrada, ela traz cura, irmãos. Ela vem com uma promessa. E essa promessa, a pessoa se agarra a ela, se agarra a essa promessa, e o que acontece? Deus consola ela lá na frente, irmão. A ponto de ela olhar para tudo que ela passou, mas o passado ser verdadeiramente passado na vida dela. Porque quando a gente vive falando do nosso passado, o passado nunca foi passado. Nunca foi. Quando a pessoa vive falando do passado, o passado nunca foi passado. É presente ainda. E são coisas que muitas vezes a pessoa já tem que deixar para trás. A pessoa tem que superar. A profecia, ela pode vir, irmãos, de uma inspiração de Deus. A pessoa alega que foi Deus que deu para ela e ela fala. E a profecia, ela pode também ser algo que venha advertir alguém, porque a exortação é isso. Exortação não é só advertir, mas eu vou mostrar também a questão do advertir, advertência. A exortação também pode ser uma advertência. Então a pessoa, ela olha a vida de uma outra pessoa e ela começa a ver o comportamento daquela pessoa. Irmãos, quando você começa a olhar o comportamento daquela pessoa e você conhece a Deus, e às vezes nem precisa conhecer a Deus, você tem um pouco de sabedoria,
você já consegue enxergar onde a pessoa vai parar. Verdade ou não é? Aí você chega na pessoa e você fala, olha, eu tenho visto que repetidamente, ou seja, de forma assídua, você tem um comportamento Y, você tem um comportamento X. Isso daí pode resultar nisso. Você está falando para a pessoa algo do futuro, porque profecia é falar algo do futuro. Você está falando para a pessoa isso. Em cima do quê? Dos fatos que você vê, de fatos que você vê na vida da pessoa. Não é de um fato, é de fatos que você vê na vida da pessoa. Então você fala e você exorta a pessoa. Você fala e você adverte a pessoa. Se a pessoa for sábia, ela vai se tornar mais sábia ainda. Aquela palavra realmente vai se cumprir na vida daquela pessoa, na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Exortação também, ela serve tanto para advertir, como ela serve para a pessoa não parar. Ela serve também para a pessoa não parar. O que Deus fala? Não te mandei eu? Esforça-te, tens bom ânimo. O que o Senhor Jesus falou para Marta? Eu não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Ele exortou ela a continuar acreditando na palavra que Deus havia dado em relação ao irmão dela, que era Lázaro, que ele disse, teu irmão vai ressuscitar. Então a exortação é para isso também. Aí o irmão chegar para o outro e falar, não, irmão, está amarrado, está repreendido, vamos buscar Deus, vamos congregar, irmão, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos buscar Deus, não, a vitória é sua. A Bíblia fala que diante de todas essas coisas nós somos mais que vencedor. Não, Deus deu essa bênção para você, e aí Deus vai cumprir uma promessa na sua vida. Não desiste não. Então a exortação é para isso também, para você ser usado pela palavra de Deus, para que as pessoas elas não venham desistir do plano, do propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, o assunto que eu quero falar um pouco mais é sobre edificação. O que é uma edificação? Edificação é uma construção. É uma construção diante de um plano já estabelecido. Então, a primeira coisa, para que haja uma edificação na nossa vida, o que nós temos que fazer? Jeremias 29:11. Bem sei eu, diz o Senhor, os planos que eu tenho para vocês. Plano de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês aquilo que vocês esperam. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá o plano dele por meio da sua palavra. Deus usa alguém para nos dar o plano dele. E Deus usa outras pessoas para confirmar que aquele é o caminho que Ele abre para a gente entrar nele. Eu chamo esse plano de solo. Eu chamo isso de caminho que Deus está abrindo. Por quê? Porque para você fazer uma edificação, você precisa de uma terra, você precisa de um solo. E naquele solo você vai fazer o quê? Uma construção. Aí solo mais plano, mais plano sobre o solo, mais material, mais trabalho, é igual a edificação. Eu vou repetir. Você pegar isso aqui, legal. Plano, você tem um plano. Você tem um solo. Você tem o material. Você tem ação. Você tem trabalho. Você tem a obra. Resultado, edificação. Agora, nem sempre aquilo que Deus vai nos dar para a gente fazer vai ser fácil de fazer. Por isso que muitas pessoas, na hora da edificação, elas desistem. Elas desistem. E Deus não quer que você desista. Você foi levantado por Deus para edificar a sua vida com Deus, através da palavra. Você foi levantado com Deus para, através de você, a sua casa ser alcançada. Você foi levantado por Deus para um propósito, um chamado específico, por que não na obra dele? Esse é o solo que Deus te dá. Deus deu para você um ministério empresarial. Deus deu para você isso. É o solo que Deus te dá. É fácil, pastor? Não é fácil. Mas se Deus deu, Deus vai dar o material. Amém, Jesus? Deus vai dar o material. E você tem que estar sempre com a mão na massa. Você tem que estar sempre com a mão na obra. Amém, Jesus? Você não pode largar essa obra, irmão. Você não pode deixar essa obra. E um exemplo que eu trago para vocês, para explicar mais sobre isso, não tinha outro exemplo assim que Deus não colocou no meu coração, senão o de Neemias. No capítulo 1
de Neemias, abre lá por favor, no capítulo 1, no versículo de número 3. Capítulo 1, versículo 3. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e o quê? Desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então agora, esse homem chamado Neemias, ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio, irmãos, e agora ele está se compadecendo dos seus irmãos. Ele está se compadecendo daqueles que que restaram de uma invasão. As portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo. Os muros estavam fendidos, estavam quebrados, irmãos. Ali precisava de uma reedificação. Então eu tenho uma palavra para te dar aqui. Eu não sei se Deus ele vai edificar você ou se você precisa de uma reedificação. Porque talvez um dia você esteve na presença de Deus, a sua vida estava edificada e alguma coisa aconteceu. Rupturas no seu muro aconteceram. As portas foram queimadas a fogo e o ladrão entrou, irmãos. O ladrão entrou e começou a fazer festa em Jerusalém. Porque Jerusalém tem a figura da igreja hoje também, que é a Nova Jerusalém. Então eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus tem o solo para você. Deus tem um plano com você. Deus tem material para te dar. Deus tem dons para derramar sobre a sua vida. Deus tem palavra para entregar para você. Deus tem promessas de Deus para entregar para você. Deus tem tudo isso. Agora Ele pergunta para você: você está disposto a fazer a obra? Você está disposto a trabalhar com Ele? Você está disposto, porque o Paulo prega, né, que nós somos cooperadores de Cristo. Então você está disposto a cooperar com Ele, a trabalhar com Ele? Você está disposto a pegar o material dele e fazer valer na sua vida? E fazer valer no seu coração, fazer valer no seu entendimento, fazer valer no seu solo? Porque se você estiver disposto, você pode ter certeza que a edificação de Deus na sua vida acontecerá. E você vai dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, para que essa edificação aconteça, você tem que abrir mão do seu conforto. Porque, irmãos, ele era copeiro do rei. Onde que ele vivia? No palácio. E às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. O evangelho sem renúncia não é evangelho. O Senhor diz na sua palavra: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Então o inimigo ele vai tentar colocar tudo quanto é impedimento. Para quê? Para que a edificação, o plano de Deus na vida das pessoas não se cumpra. Não se cumpra. Quando Deus chama a gente, dá uma incomodada. A gente se sente incomodado. Alguns se sentem pressionados, mas não é. É porque a pessoa ela não quer abrir mão de algo. Ela não quer abrir mão. Ela não quer, de forma nenhuma, para viver o plano que Deus tem para ela. Ela entende que o plano dela é o melhor, que o prazer que ela tem é melhor. Não é, irmãos. Se você seguir o plano de Deus, Deus vai dar o fim que você espera. Que bonito, irmãos. O fim que você espera é com Deus. Então aceite o plano de Deus na sua vida. Esse homem, ele ficou triste. Ele estava no palácio. Ele poderia falar assim: eu não estou nem aí, problema deles. Mas ele estava no palácio e ele estava triste. Aí o rei percebeu que ele estava triste no capítulo 2, no versículo de número 3. Versículo 2, olha só: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, o Neemias falando, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo. Olha o que ele está falando. Irmãos, como é que eu sou de Deus e eu não sinto nada pelas pessoas que estão se perdendo?
Como é que eu sou de Deus e eu não sinto nada pela minha família? Como é que eu sou de Deus e eu falo, não vou na casa da minha mãe, não vou na casa do meu pai, não vou na casa do fulano, não vou na casa do ciclano, fulano não presta, ciclano não presta. Como é que eu sou de Deus, irmãos? E eu fico fazendo isso. Não dá para, a conta não fecha. Como é que eu sou de Deus e não amo minha sogra? Como é que eu sou de Deus e não amo meu sogro? Como é que eu sou de Deus e não amo? Ele estava no palácio, ele poderia falar assim, não, estou de boa aqui, estou tranquilo, problema deles. Não, o que aconteceu lá em Jerusalém mexeu com ele. A gente está vendo, irmãos, tantas brigas e brigas e brigas e brigas e brigas. Irmãos, olhe para a sua família, olhe para a sua casa. Eles precisam que você interceda por eles. Eles precisam que você ore por eles, que você se reúna como igreja para fazer até propósito em relação a eles. Eles precisam. Mas ele me bloqueou no WhatsApp. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é no campo espiritual. Não, mas ele me distratou, mas ela me distratou. Não, mas eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Como é que pode? O Neemias aqui sentiu. E quando ele sentiu, o rei falou, mas você não está doente, isso é tristeza de coração. Ele falou, mas como que eu vou ficar alegre? Tudo bem, eu tenho tudo aqui, eu estou do lado do Senhor, eu estou conversando com o rei, irmãos. Mas como é que eu vou ficar alegre sabendo que os sepulcros de meus pais foram violados? Que a minha família está precisando de uma edificação, de uma reedificação. E aí o rei pergunta para ele se ele quer, o que ele quer fazer. Olha o rei, o 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Que coisa linda, irmãos. O que você me pede agora? Aí ele foi e orou a Deus, falou com Deus. E aí ele falou com o rei, se for do agrado de ti, permita-me ir até lá para reedificar Jerusalém. O que era Jerusalém para ele agora? O solo. O que é sua família? É o solo que Deus te deu. O que é seu casamento? É o solo que Deus te deu. O que é sua vida sentimental? É o solo que Deus te deu. O que é sua vida espiritual? É o solo que Deus te deu. Eu vou reedificar. O Senhor me permite? E ele recebeu a permissão. Agora, quando ele recebeu a permissão, e foi para lá, eu digo para você, irmãos, quando Deus coloca a gente numa missão, nem sempre a gente vai encontrar, nem sempre não, a gente não encontra tudo pronto. Porque tem muita gente, quando olha o negócio, fala assim, meu Deus do céu, aí desiste. Aí desiste. Abre mão. Eu quase fracassei uma vez no meu ministério, irmãos. Quase fracassei. Foi na primeira igreja que eu assumi. Na primeira igreja. Na verdade, quando eu comecei a cuidar dos jovens, ali, eu fiz uma oração até de covarde, irmão. Como assim, pastor? Irmãos, quando Deus te coloca numa posição sobre outras pessoas, a sua visão abre. Quando Deus te coloca, a sua visão abre. Por isso que você enxerga muito mais o lado espiritual do que a sua casa. Por isso que você enxerga muito mais a nudez de todo mundo do que eles mesmos. Eles não conseguem enxergar o que você enxerga. Para eles está tudo maravilhoso, para eles está tudo bem, estou levando a vida do jeito que acham melhor. Mas quando você tem a visão da palavra, você olha e você tem pena. Você olha e você tem misericórdia. Você olha e você não fica feliz com determinadas coisas que você vê. É verdade ou não é? Aí eu estava lá, irmão, levando os jovens para Guaianazes. Eu dei um exemplo de manhã, eu vou dar outra agora. Levando os jovens para Guaianazes para uma festa de jovens, um culto de jovens, né? E estava levando lá, tinha mais ou menos uns 40 jovens. E nós, uns 20 jovens mais ou menos, e nós estávamos num ponto de ônibus, e foi minha primeira obra assim, liderando um grupo de pessoas. Irmãos, quando eu estava assim no ponto de ônibus, eu vivia no meio deles, eu não via aquilo que eu vi depois. Quando eu estava no ponto de ônibus, Deus falou para mim assim, se afasta um pouco. Eles estavam tudo conversando ali e tal, não sei o que lá, e eu me afastei um pouquinho. Aí Deus falou comigo, olha para eles. Quando eu olhei, Deus me mostrou a nudez de todos eles.
Deus mostrou a nudez de todos eles. Aí Deus falou para mim assim, ó, é sobre eles que você vai construir uma edificação. Irmãos, eu comecei a chorar, irmão. Eu me vi assim, completamente impotente, diante daquilo que eu enxerguei. Completamente impotente. Mas graças a Deus, eu fui chegando em um, fui conversando, fui chegando no outro, fui conversando, ninguém ficou com raiva de mim. Todos eles foram aceitando, foram reconhecendo que eles precisavam serem ministrados. Foram reconhecendo. Irmãos, foram 20 comigo, mas 40 jovens foram levantados na obra depois. Muitos se tornaram pastores. Mas quando eu vi aquilo, eu falei para Deus, eu não tenho condições, levanta outro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa ela é chamada para uma obra, e quando ela vê, ela fala, pastor, eu não via isso, agora eu estou vendo. Pois é, mas não é para você desistir. É para você ajudar a consertar isso. É para você somar. Diga amém, Jesus. É para você ajudar a consertar isso. Porque Deus deu Jerusalém para você edificar. Deus mostrou aquilo para você trabalhar em cima daquilo. E não para você achar que ninguém presta, porque o fulano é isso, porque eu ouvi o fulano falando aquilo, isso daqui não é para mim, eu vou sair fora. Não é isso não. Mas se eu sair fora, a obra de Deus na sua vida, nesse propósito acaba. Mas a obra de Deus será feita por outro. Deus chamou você para ser um Neemias. Deus chamou você para você restaurar sua família. Deus chamou você para você ser uma bênção. Mas quando você vai fazer, você vê muita coisa que você não queria ver. Você passa por muita coisa que você não queria passar. E é nessa hora que você não pode largar o arado. É nessa hora que você não pode largar a obra. É nessa hora que você deve prevalecer fazendo a vontade de Deus. E se largou, Deus ele restitui. Deus ele restaura. Tem muito material ainda para você usar, para você ganhar sua casa para Jesus. É aquela pessoa chata, aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa perturbada, aquela pessoa que você vê tudo isso nela. Deus permite que você vê até o que ela não vê, ela não enxerga o erro dele, porque quem pode compreender seus próprios erros? Mas você enxerga, e quando você enxerga é para você construir algo em cima daquele solo, porque é muito gostoso, irmãos, quando você vê uma pessoa e ela vem toda arrebentada, toda cheia de si, toda orgulhosa, tudo isso, tudo aquilo, e você vê o Senhor quebrando, fazendo, e você vai só olhando. Daqui a pouco aquela pessoa lá, irmão, ela está firme, brilhando, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Cheio da presença do Senhor. Essa pessoa vai estar cheio do Senhor, cheio da presença de Deus. Quando eles foram fazer a obra, olha o que diz o versículo 10 do capítulo 2. Olha só. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem de Israel. Então você vê, o inimigo estava lá. Neemias estava no palácio, estava tranquilo. Já viu aquele negócio que a pessoa fala assim, nossa, só foi me levantar para eu somar na igreja, para eu somar na obra, para eu somar. Olha os inimigos aqui, tá certo, é assim que acontece mesmo, gente. O inimigo não vai se levantar contra aquele que já é dele. Ele vai se levantar contra aquele que vai mexer com ele. Vou repetir. Aquele que está na mão dele não vai se levantar não, ele vai se levantar contra aquele que mexeu com ele. Sambalate, Tobias, depois você vai ver um outro aqui, o Gesem. Esses três irmãos se levantaram e não desistiram até Neemias concluir a obra. Eles lutaram até o fim. Eles batalharam até o fim. Você percebe que na vida muitas pessoas, elas
hoje vivem como o povo viveu no deserto, dando voltas, porque quebram ciclos. Pessoas não perseveram naquilo que Deus colocou para eles fazerem, porque acham que tudo vai ser. Irmão, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai abrir a porta, mas a Bíblia diz que a porta é grande e eficaz, mas tem muito adversário. Então não é porque Deus te deu uma palavra que não vai ter luta, que não vai ter adversário. Se fosse para não ter luta, para que ele revestiria a igreja de poder? É ou não é? Para que em meu nome expulsam demônios? Em meu nome cura os enfermos? Em meu nome, então ele sabe que tudo isso o inimigo ia usar para tentar fazer a gente parar. Ele fala para a gente perdoar 70 vezes 7 num dia. Por que ele fala? Porque a vida vai trazer desconforto. Vai trazer. Então eu vou fazer o que Deus mandou. E vou continuar perseverando. Eu não vou permitir que Sambalate, Tobias, nem Gesem me atrapalhem, não. Eu vim procurar o bem da minha família. Aí ele usa alguém da família para ficar contra você, para falar algo contra você, para tentar sujar seu coração. Ele usa alguém para se levantar contra ti. E tem gente, irmão, que se incomoda muito com você. E você fala, mas que é isso? Mas não é aquela pessoa. Por trás dela tem uma ação do inimigo. E ela é fraca. Ela se deixa usar. Ela se torna uma ferramenta na mão do inimigo. Assim como uma pessoa na presença de Deus se torna uma ferramenta na presença de Deus. Mas aí o Neemias chegou lá, versículo de número 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então ele ficou analisando, olhando, e ele não contou nada para ninguém o que ele tinha no coração. Mas ele sabia que uma obra tinha ali para ser feita. E o Sambalate, Tobias e esse outro Gesem que vai aparecer, o árabe, ele vem e está ali só de olho e está ali chateado, aborrecido, porque alguém se levantou para lutar por Israel. Meu irmão, aborreça o inferno. Aborreça o inferno. E traz alegria para Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Se você fizer o Senhor ficar alegre com você, você vai ser forte sempre. Amém, Jesus? No versículo 17, então lhes disse, Neemias falando, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o que? Vergonha, opróbrio. Olha o que Neemias está falando, está lá, não falou nada para ninguém, ficou 3 dias lá, orando, buscando a Deus. Depois ele pega e fala, pessoal, eu vim aqui para a gente fazer uma obra. Eu vim aqui para essa vergonha acabar. Diga amém, Jesus? Olha a miséria que nós estamos. Olha a situação que nós estamos enfrentando. Mas eu vim aqui para mudar isso. Deus me levantou. Meu irmão, Deus te levantou na tua casa para mudar. Deus te levantou na tua casa para mudar. Deus te levantou na sua casa para mudar. Você não está aqui por acaso. No versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Deu um testemunho de como Deus foi com ele. Como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o quê? Para o bem. Eles pegaram, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo como aconteceu, eles acreditaram. E falaram, nós estamos contigo, Neemias. Nós estamos contigo, vamos ajudar você. Vamos lutar por Jerusalém. Vamos tapar essas rupturas. Vamos reedificar. Vamos fazer a obra. Estamos com você. Versículo 19. O que ouviu Sambalate, o Horonita, olha de novo aqui, o inimigo não desiste, e Tobias, servo do Amonita, e olha o Gesem aqui, chegou mais um, o árabe, zombaram de nós, desprezando-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, é uma arma do inimigo, irmãos, ele usar pessoas para debochar dos seus sonhos.
Ele usar pessoas para rirem daquilo que Deus falou que fará na sua vida. É uma arma do inimigo usar pessoas para desprezar os seus propósitos. Para dizer aquilo que disseram para José: lá vai o sonhador, lá vai o sonhador. Mal sabia eles que o sonho não era dele, o sonho era de Deus. O sonho que Deus tem com a sua casa e com você é de Deus. O plano que Deus tem com a sua casa e com você é de Deus. O plano que Deus tem com você no ministério é de Deus. É Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que levanta. Ele te coloca nesse solo para ali você fazer aquilo que Ele quer que você faça. E nesse caminho está a sua prosperidade, nesse caminho está a sua felicidade, nesse caminho está a felicidade dos seus filhos. Irmãos, um dia eu estava orando no monte lá em Limeira. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava orando e eu apresentei diante do Senhor os meus filhos. Orando num cantinho, perto assim, sozinho. Ninguém estava ali perto de mim. E eu falando com Deus, eu orei por uma outra situação. E quando eu estava orando, Deus falou assim comigo assim, ó: sobre as 40 pessoas, eu vou colocar contigo. E Deus me falou que ia vir algo tremendo de 40 pessoas. E sobre os teus filhos, cuida do que é meu, que dos teus filhos cuido eu. Aí, irmãos, eu estava ali, e na hora que eu fiquei assustado na hora. Deus falou comigo, eu fiquei assustado. Por que eu fiquei assustado? Porque esse negócio das 40 pessoas era uma coisa muito assim, fora da realidade. Fora da realidade. Se você acha que Deus não pede oferta, então eu vou falar logo, vai. Deus mandou eu pedir 40 pessoas com R$1.000, no domingo de manhã na igreja. E Ele falou: pode pedir que eu vou levantar e esses homens vão prosperar. Por isso que eu assustei. Se Ele falasse só assim, ó: cuida das minhas coisas e dos seus filhos cuido eu, de boa. Mas quando Ele fala: pode chamar os 40, aí requer a sua ação diante de um povo que nem todo mundo entende. Mas tudo bem. Quando eu estava descendo do monte, tinha eu, aí nós nos unimos o grupo, eu estava na frente, tinha os irmãos, lá atrás tinha um irmão chamado Edmilson. O Edmilson gritou: pastor! Pastor, fala, Edmilson, tem uma moça aqui que quer falar contigo. Comigo? É. Aí eu voltei. A moça estava até com medo, porque no monte, mata, aquela coisa toda. A moça olhou e falou: moço, é rápido. Eu não sei quem você é, não te conheço, eu só tenho 2 coisas para te dizer. Sobre as 40 pessoas, pode pedir que Deus é contigo. E sobre os seus filhos, cuida das minhas coisas, que dos teus filhos cuido eu. E Deus nunca desamparou. Diga amém, Jesus. Até quando tiveram aí uma gravidez que a gente nem teria essas bênçãos aí, tal, que estão aqui com a gente, a Sofia e o Benjamin, Deus abriu a porta. Deus não falha, continua no caminho dele, continua edificando vidas, continua edificando famílias, não só a sua. Eu fui levantado para edificar famílias que não são nem sangue do meu sangue, que talvez nunca sentei para almoçar com você, nunca sentei para tomar um café com você, mas eu tenho dentro de mim uma preocupação com a sua vida espiritual, com a sua eternidade, onde você vai passar a eternidade. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua família? Qual é o exemplo que você tem deixado para os seus filhos, para os seus netos? É coisa séria, irmão. O trabalho de um pregador é um trabalho de Neemias, porque nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos a Jerusalém do Senhor. E agora o inimigo está zombando, irmãos. Quantas vezes já zombaram do nosso ministério, já zombaram da gente, né, bem? Quantas vezes já zombaram, já balançaram a cabeça, já falaram, zombaram. Só que eu tenho uma resposta para Sambalate, eu tenho uma resposta para Tobias, eu tenho uma resposta para Gesem, e essa resposta aqui, ó, que seja em nome de Jesus Cristo, para qualquer luta que se levantar contra você. Versículo 20, essa eu quero ler aqui. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus,
é o que nos fará prosperar. Pode rir, pode zombar, porque o Deus dos céus, Ele que está comigo. Neemias está falando isso. Essa é a resposta que você tem que dar. É que nos fará prosperar. E nós, seus servos, diga amém, Jesus? Nos levantaremos e edificaremos, mas vós, Sambalate, Tobias, Gesem, não tens parte, nem justiça. Que sabe o que significa isso aqui? Galardão. Você não tem recompensa. Você não quer pôr a mão para edificar? Não, você não quer pegar o tijolo, você não quer ajudar, você quer fazer o mal, você quer atrapalhar, você vai perder. Vocês não têm nada disso. E nem memória em Jerusalém. Meu irmão, isso é profético para a Nova Jerusalém. Desperta, Deus quer ver você na obra dele. Fazendo a obra na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver, soma. Você não veio para diminuir, você não veio para dividir, você veio para somar. Aleluia. Você veio para ser bênção. E você diga isso: o Deus dos céus a quem eu sirvo, Ele nos fará prosperar. Pode zombar à vontade. Riram de Jesus quando Ele disse: a menina não está morta, a filha de Jairo, ela está dormindo. Riram dele. Ele mandou sair todo mundo. Depois Ele sai com a menina andando. E aqueles que riram, vai engolir o riso. Vai engolir o riso. Ninguém debocha de um homem de Deus, ninguém debocha de uma mulher de Deus, ninguém debocha de uma pessoa que está alinhado com o propósito de Deus. Você alinha a sua vida com o propósito de Deus, que Deus Ele vai com certeza lhe abençoar. Diga amém, Jesus? Com certeza. Agora, irmãos, para encerrar, o que significa Sambalate? O que significa Tobias? E o que significa Gesem? 3 coisas que o inimigo usa para levantar contra a gente. Para a gente parar. Sambalate significa acusação. O que, pastor? Acusação. O Espírito de Deus, ele nunca vai te acusar, ele vai te convencer. Você tem que tomar cuidado quando você ouvir uma palavra de Deus, ou alguém te repreender, ou alguém tentar abrir seus olhos, ou alguém te dar uma advertência, ou alguém simplesmente procurar você e até entrar na sua vida no intuito de te ajudar, para você não ver aquilo como uma acusação, mas você vê aquilo como uma ação do Espírito de Deus, através do dom de profecia. Aquela pessoa está enxergando alguma coisa que talvez você não está enxergando, você não está nem vendo, é nem maldade sua. O Pedro, se dependesse dele, eu vou contigo até a morte. Ele falou assim: não, você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Quem estava certo? O Pedro ou Jesus? Jesus estava certo. Jesus estava certo. Agora, esse espírito do inferno, ele pode entrar na hora e pode colocar o quê? Acusação. A pessoa começa a se depreciar, a pessoa começa a se retalhar, a pessoa começa a ficar mal, a pessoa começa a deixar aquilo acusar a pessoa. A pessoa começa a ficar de canto, a pessoa começa a achar que ela não é nada. Ela começa a achar que ela está atrapalhando. E ela começa a sair do propósito de Deus por causa desses sentimentos. O que você tem que falar quando vê esses sentimentos? O Deus dos céus me fará prosperar. O Deus que eu sirvo me fará prosperar. Está repreendido esse sentimento. Esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento não é do Senhor. Deus, muito obrigado, porque tem gente que se preocupa comigo, não quer se meter na minha vida não, se preocupa comigo. É meu pastor, é um amigo, é um pai, é uma mãe, se preocupa comigo, se preocupa com a minha vida. Deus, muito obrigado. Irmãos, tudo é dependendo da forma que a gente olha. Tudo é puro para os puros e tudo é impuro para aqueles que são contaminados. Não deixe que Sambalate se aproveite para quê? Para fazer você achar que você não é nada. Quem falou que você não é nada? Você é homem de Deus.
Você é mulher de Deus. Você é Neemias levantado na sua casa. Você é Neemias levantado na sua família. E o casamento que Deus te deu, você é Neemias ali. Amém, Jesus? Você é Neemias ali. Outra coisa que pode acontecer, Tobias. Tobias significa legalidade cínica. Significa falsidade, descaramento. A pessoa cínica ela é falsa. A pessoa cínica é descarada. A pessoa cínica ela é disfarçada. Então, às vezes a pessoa ela vem disfarçada de crente, mas ela está trazendo um mundo para dentro da sua vida. Ela está trazendo um mundo para dentro da igreja. Ela está trazendo um mundo para dentro da sua casa. Ela está trazendo um mundo para dentro de você. Cai fora, isso não é de Deus, está amarrado. Isso vai fazer você parar. A obra vai ficar pela metade. O muro vai ficar baixinho. O muro não vai ser restaurado. O inimigo pode pular e entrar. As portas estarão abertas. E Deus não quer de forma alguma que o inimigo venha e encontre a brecha na sua vida. Deus te deu solo. Deus te deu materiais. Deus te deu dons. Deus te deu a palavra. Deus te deu talentos. Deus te deu uma inteligência. Deus te deu uma sabedoria. Trabalhe, faça a obra de Deus. Amém, Jesus? Faça a obra de Deus. E por último, Gesem, que significa desânimo. Pastor, estou desanimado. Aí a pessoa quer largar a edificação. Estou desanimado. Poxa, mas eu abri mão da sala do rei, do conforto, abri mão de tudo para morrer no meio do caminho. Ah, Satanás, bate em retirada aqui não. O Deus dos céus, a quem eu sirvo, me fará prosperar. Josué 1, não te disse eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, quando que ele fala para a gente ter ânimo? Quando o desânimo vem. E o desânimo vem para todo mundo, irmãos. O desânimo vem para todo mundo. Só que se você estiver fortalecido em Deus, o que você vai falar na hora do desânimo é: o Deus dos céus me fará prosperar. O Deus que eu sirvo me fará prosperar. O Deus que eu sirvo, Ele está comigo. Eu vou subir mais um degrau. Eu vou crescer mais um pouquinho. Luta contra esse desânimo. Não deixe esse desânimo dominar você. Não deixe. Desânimo de orar, desânimo de ler a Bíblia, desânimo de ler uma mensagem, desânimo de ouvir uma mensagem, desânimo de congregar, desânimo de dizimar, desânimo de ofertar, desânimo de fazer a obra, desânimo. Todo desânimo tem um porquê. Tem um porquê. Todo desânimo tem um porquê. Fecha essa brecha, fecha essa porta, edifica teu muro, tampa essa brecha, se fortaleça em Deus. E ele estava fazendo a vontade de Deus, Neemias. Depois Sambalate, quando o muro estava pela metade, ele aparece de novo. Só que ele sempre quebrou a cara com Neemias. Irmão, o inimigo tem que quebrar a cara com você. Amém, Jesus? Ele tem que quebrar a cara com você. E para encerrar, pode ficar em pé, por favor? Capítulo 7. Olha só, para encerrar. Capítulo 7. Sucedeu que depois que o muro foi edificado. Diga assim, ó, a obra que Deus começou. Não, mas fala com mais fé. A obra que Deus começou, através da minha vida, Ele vai terminar. O muro foi edificado. Eu levantei o quê? As portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Irmãos, não desista. Nós temos que fechar os nossos olhos um dia e falar assim, ó: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, cumpri o meu ministério. Irmão, igreja sem compromisso não é igreja de Cristo. O cristão, o filho de Deus, é compromissado com a palavra. Ele é compromissado com Deus. Cumprir, você tem muita coisa para cumprir. E sabe quem que é beneficiado quando cumpridos são esses princípios? A obra de Deus e nós. Terminei essa carreira. Deus é um Deus que nos sonda.
Deus é um Deus que nos conhece. E se nesse momento a gente se entregar diante dele e falar: Deus, eu larguei a obra, eu larguei a minha espada, eu larguei a minha ferramenta de trabalho, eu abandonei o meu solo, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Trata-me, Senhor, como um dos teus trabalhadores. Pequei contra os céus e perante ti. E o Senhor vai dizer: não, como só trabalhador não, eu te recebo como filho. Eu te recebo como filho. Eu te recebo como filha. Você me deixou, mas eu nunca deixei você. Eu nunca deixei você. Deus colocou uma palavra no meu coração ali antes de eu subir no altar: reconciliação. Deus tem reconciliação hoje proposta para algumas pessoas. Hoje é o dia de você se reconciliar. Talvez você fale assim: mas eu não quero. Mas você não vai querer mesmo. Na carne que você está, você não vai querer mesmo. Mas se você chegar e falar assim: Deus me ajuda, Ele vai pôr a mão na sua vida e vai quebrar essa carne toda aí. E você, a partir de hoje, vai ser uma pessoa diferente na presença do Senhor.